Ok, essa é uma série de vídeos que eu estou postando aqui no YouTube para funcionar quase como um diário de artista, onde eu compartilho minhas experiências e percepções acerca de desenho. Eu estou tentando modificar a pegada do lápis para a pegada correta que você está vendo aí na tela, mas anteriormente eu segurava o lápis de maneira incorreta. Eu pretendo levar essa pegada correta na minha carreira de agora em diante. Então eu preciso sempre estar testando, sempre estar praticando essa pegada, e as minhas percepções a respeito disso às vezes poderiam se confundir até com a pessoa que está aprendendo a desenhar, dada certa dificuldade que eu estou encontrando. E ao mesmo tempo eu também conto com um pouco de experiência na área de desenho, e isso de certa forma facilita. Em alguns momentos eu coloco alguns desafios extras, como por exemplo uma folha de gramatura mais baixa, um tipo de desenho que é um pouco mais difícil, e até essa caneta aqui ela é um pouco mais complicada do que, por exemplo, uma caneta ink, uma ink normal que em geral os artistas usam para finalizar desenhos, principalmente mangá. E é isso. Eu acho que o início do vídeo é basicamente esse. O que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é como foram essas últimas horas que eu pratiquei. E eu não estou praticando a quantidade de horas que eu gostaria e que eu deveria, na verdade. Eu estipulei um caminho para seguir, mas curiosamente eu não estou conseguindo. Pode ser a falta de prática realmente, por ter que filmar, por ter que preparar toda a mesa para poder praticar, e enfim, até as imagens de referência, dar uma olhada. Mas eu acredito que com o tempo eu vou acabar conseguindo a quantidade de horas que eu desejo diariamente. Eu tenho um costume de ser bastante constante e eu conto com isso também. E como eu já passei por vários estilos e eu já experimentei vários estilos e acabei tendo resultados satisfatórios neles, eu acredito que esse desafio se assemelha com outros que eu já passei em relação ao desenho. Eu não estou procurando aqui elogio de pessoas ou gratificações em relação no que tange de terceiros ao que eu estou fazendo, porque eu acredito que o artista que ele busca elogios e que ele está buscando a atenção de pessoas ao redor, ele pode se frustrar, porque isso não vai ser combustível suficiente lá na frente para que ele acorde sempre no horário, para que ele faça esforços hercúleos e busque o aprimoramento no que ele está fazendo. Eu acho que o principal pensamento, tanto de um atleta, quanto de um artista, quanto de uma pessoa que quer aprimorar um skill ou melhorar em alguma área, tem que ser, se ela gosta de fazer aquilo, isso aqui faz bem para ela. Então você acaba tornando aquilo tão importante para você, tão habitual quanto coisas básicas, né, do seu dia a dia. Que quando você deixa de fazer, você sente falta, você sente que tem alguma coisa faltando naquele dia, né? Tem livros que falam sobre isso, o Mindset, o Poder do Hábito, e outros livros também que eu poderia citar aqui, que falam sobre a questão de criar um hábito, né? E livros de maestria também, que eu cheguei a ler 2, eu posso posteriormente falar sobre eles, caso alguém se interesse e alguém peça. No final não tem problema com isso, né? Sobre a questão dos materiais, que algumas vezes eu vi algumas pessoas dizendo, mas eu não consigo fazer trabalho tal, porque eu não tenho os materiais. O fato de estar desenhando em uma folha para ser confício e com a caneta que eu considero barata, demonstra que não é necessário você ter um material de extrema qualidade. E como eu estou pegando também da maneira incorreta, da maneira correta agora, isso demonstra também que não é necessário ter uma habilidade extrema, né? Eu tenho o meu conhecimento e minha experiência que é a minha grande aliada, mas eu acredito que a minha perseverança e a minha metodologia e a minha visão em relação ao futuro talvez seja o meu maior trunfo. Não adianta você sair do local e dizer eu vou tentar chegar
eu vou tentar correr, eu vou tentar dar os primeiros passos, se você não tiver um objetivo claro de onde você quer ir. A primeira coisa, em qualquer jornada, em qualquer luta, em qualquer correr atrás do sonho, é saber qual é o seu sonho, saber qual é o seu objetivo final. Se você tem seu objetivo final, então você vem dar os passos. É claro que você não precisa estar nas melhores condições. Se você olhar os grandes atletas, pessoas realmente que fizeram história e pessoas realmente incríveis, você vai perceber que nem sempre estiver nas melhores condições. Então, isso acaba que pode ser até um estímulo para você, pode ser até uma maneira de você pensar. É uma dificuldade extra que eu tenho na minha vida e quando eu passar ela vai ficar mais fácil. Então, é só mais um desafio, é só mais uma montanha que eu tenho que passar. Então, é isso. E sobre elogios, sobre a questão dos materiais, tem uma coisa interligada muitas vezes que algumas pessoas têm, talvez não seja o seu caso, mas já foi meu caso quando era mais novo, é a questão da comparação, né? Quando você fica se comparando com outro artista. E isso, o Pinterest e o Instagram, às vezes ele causa esse problema nos artistas, né? Você fica tão impressionado, fica olhando tanto a vida dos outros e o quanto os outros são incríveis, que você esquece de você mesmo e o que você tem que fazer. O que é necessário lembrar muitas vezes é que o Instagram é uma vitrine onde as pessoas só postam aquilo que é melhor. Dificilmente um desenhista ele vai chegar, ou então um modelo, ou então alguém normal vai postar o pior da sua vida. Ele vai dizer com orgulho, esse aqui é o pior da minha vida. As pessoas em geral, elas vivem coisas ruins no dia a dia, elas vivem coisas comuns e muitas coisas sem graça. Um artista, ele vive mais um dia comum, um dia apático, um dia cinza, um dia sem graça, onde o treino é constante e as coisas se repetem dia a dia, do que dias gloriosos onde ele faz realmente coisas absurdas. Pegar um trabalho pronto e postar, isso não mostra o tanto de suor, o tanto de sacrifício, de tempo e de diversão que um artista fez, ou que um atleta fez, ou que uma pessoa que constrói algo realmente importante fez. Então, você não deve se medir pelo que as outras pessoas fazem. A única competição é contra você mesmo. Se você foi melhor, se você está sendo melhor do que o ano passado, o seu ano passado, isso é louvável para você. Então, é esse o objetivo final. O objetivo final é você superar você mesmo. Porque no final da vida, você vai olhar as coisas, você vai olhar tudo que você fez e você não vai ficar se comparando com outra pessoa. Você não vai ficar dizendo, mas eu cheguei aqui e eu poderia ter chegado mais longe porque fulano de tal chegou. Então, é algo que isso é seu, é uma competição interna. Quando eu comecei a pensar nisso, quando eu comecei a perceber que a competição era comigo mesmo, eu comecei a perceber as minhas próprias falhas do meu dia a dia. Então eu tentei começar a corrigir as próprias falhas, as minhas próprias falhas que eu cometia no processo de cada dia. Às vezes eu ia dormir tarde no dia anterior e eu acordava não tão bem, ou então a minha alimentação não estava adequada. Eu devo acrescentar aqui que eu penso quase como um atleta em relação a desenho. Eu penso que sempre me modificando, sempre tentando melhorar 1% ao dia, 1% por dia no caso, eu vou chegar a um nível alto. E é assim que eu fico sempre pensando acerca das coisas que eu faço. E se essa maneira de pensar, para mim, é a maneira que mais traz resultados. Não adianta, como acho que eu já falei em um dos vídeos, você fazer um esforço hercúleo em um dia inteiro. Imagine que você estuda inglês e você só estuda inglês um dia por semana. E nesse dia você estuda 10 horas. É muito melhor você pegar essas 10 horas e dividir elas durante 7 dias. E aí você vai ter uma prática diária. Porque o seu cérebro, existem processos que acontecem nele que façam que a prática diária seja muito mais efetiva do que uma prática grande e explosiva em um dia só. Musculação é assim, você não vai chegar na academia e tirar um dia por semana para fazer todas as máquinas possíveis, para fazer tudo, porque o seu próprio corpo não iria aguentar isso. Então é mais inteligente chegar e dividir isso. Isso também acaba funcionando em treino de música, em treino, de escultura, por exemplo, ou em treino se você faz natação, se você faz algum esporte de luta. Funciona mais você dividir as coisas do que você chegar e colocar tudo de uma vez só. Então, desenho não é diferente. Quando você pensar em desenho, você tem que pensar em coisas ao redor.
em coisas que já funcionam, né? Porque o nosso cérebro, ele é o mesmo cérebro muitas vezes de um atleta, de um cara que pratica música, de um cara que pratica um instrumento. Então tem certas regras que é bom você seguir, tem certas regras que faz bem. Por exemplo, você dormir bem, você se alimentar muito bem, você cuidar na questão da coluna, se você quiser, obviamente, ter uma carreira longa. Se você não quiser ter uma carreira longa, você vive de má postura, você vive se cuidar, você vive se preocupar com o futuro. Sabendo, é claro, que, em geral, quanto mais tempo você tiver à disposição a desenho, de anos que eu digo, e somando esses anos a horas, é claro, quanto mais disposição você tiver a longo prazo, em geral, você vai ter melhorias que você não teria a curto prazo. Então, não pense que isso é uma corrida de curto, de 100 metros rasos, porque até quem treina 100 metros rasos, eles treinam arduamente para fazer eles treinam arduamente, diariamente, aliás, todo o esforço dele para chegar em um determinado momento e cumprir os 10 segundos ou 9 segundos que ele corre naquela corrida de alta intensidade. Então, quando você pensar sobre desenho, quando você pensar sobre algum tipo de arte, seja escultura, pintura, ou pode ser música, ou pode ser tocar um instrumento, ou pode ser um esporte, pense na questão da longevidade, faz muito mais sentido. E uma das coisas que os desenhistas mais sofrem, os artistas mais sofrem, é a questão da visão e a coluna. Então, essas são duas partes que você precisa ter bastante cuidado. Possivelmente nos próximos vídeos eu vou falar um pouco sobre como eu penso em relação à musculatura, para cuidar dos meus músculos, para que eu tenha uma vida prolongada nisso. Seria muito triste para mim ter uma vida curta em desenho. Eu me sentiria muito mal com isso. Eu diria que não valeu tanto a pena, porque eu sei que certas coisas em desenho só vão ser desbloqueadas daqui a alguns anos em mim. Percepções da realidade, realmente, porque desenho muitas vezes tem a ver com percepções de realidade. Como você percebe a realidade e como você consegue transmitir aquilo para o papel. Ou seja, não é só a sua habilidade em si de desenhar, não é só a sua capacidade motora, e sim a sua percepção da realidade e a sua capacidade de passar isso ao papel. Enfim, essa reflexão de hoje, eu espero que tenha sido algo realmente útil e que a minha experiência, meus pensamentos e percepções tenham sido de alguma forma relevantes para você e que venham te inspirar. Então, é isso. Até a próxima.